Olá! Encerrando essa primeira série de Mulheres Negras para a Sala de Aula, eu trago hoje a história de Generosa Maria Madalena de Souza, uma professora do interior da Bahia. E antes disso, eu gostaria de avisar que os próximos vídeos farão parte de uma nova série, mas nessa mesma perspectiva, que é de levar as mulheres negras para a sala de aula. A diferença é que a partir do próximo vídeo nós trabalharemos com as notas de jornais em que essas mulheres apareceram nessas vilas do interior da Bahia. E a hemeroteca é uma fonte muito riquíssima e ainda inexplorada no que diz respeito às trajetórias dessas mulheres negras que eram notificadas pelos jornais em fins do século XIX até o início do século XX. Mas vamos à história de hoje. A professora Generosa Maria Madalena de Souza, ela começou a aparecer nos jornais em fins do século XIX. Eu a encontro como professora regente da cadeira do Arraial da povoação de Baiacu, na comarca de Nazaré, em fins da década de 70, em 1879 mais precisamente. E encontrei também outras reportagens, outras pequenas notas onde ela pedia passagem para ela, pedia passagem para o seu pai e estava sempre aparecendo nos mapas sobre a instrução pública na Bahia em fins do século XIX. Mas a vida da professora Madalena Maria de Souza, ela sofre uma verdadeira reviravolta exatamente no ano de 1888, o último ano daquele que seria considerado o ano da escravidão. O início de 88 para Maria Madalena não foi muito fácil. Segundo consta no documento do delegado, no maço de polícia, que é esse documento que eu apresento aqui, Maria Madalena ela estava no início de 88 sendo professora regente da cadeira na freguesia de Veracruz, que pertencia a Itaparica. E a Generosa foi denunciada pelo delegado em julho de 88, pois, segundo ele, naquele mês, no final de junho, chegara um comunicado da população local que estava condenando a professora Generosa de que ela escondia um grande segredo. Ela havia cometido o grande pecado de ter tido uma gravidez de um homem ilicitamente, sem casar com esse homem, sendo mãe solteira, ela tivera uma filha do sexo masculino no final de junho, escondido. Outro detalhe que a população garantia ao delegado, e o delegado reiterava na sua comunicação, é de que aquele escandaloso crime cometido por ela tinha anuência, inclusive, de duas irmãs desse suposto pai da sua filha, que era chamado Antônio de Santa Luzia. E que a vizinhança havia controlado a vida de Generosa e percebeu que ele fazia algumas refeições lá e que ele, parece, era compadre de Generosa. Mas toda a história se passa, toda a condenação escrita pelo delegado e consagrada pelo diretor de instrução pública era pelo fato dela ter sido uma mãe solteira e ao mesmo tempo ser professora da cadeira de primeiras letras. Então, com isso, o delegado escreve uma carta comunicando a natureza do crime, dizendo que há meses ela vinha usando vestidos folgados, usando chales, e que a população denunciava esse crime escandaloso ao qual ela deveria ser julgada. Ele mesmo diz que foi até a casa de Generosa e disse para ela que que foi ali para poupá-la do grande escândalo público que seria aquele inquérito. E ela responde ao delegado que não aguentaria passar por mais esta praça, já que todas as vezes que ela saía de sua casa para o ambiente público, ela era totalmente julgada e condenada por aquela população local. Bom, nesse meio termo, o delegado avisa que o diretor de instrução pública havia adoecido e que estava lá em Itaparica por alguns dias. A comissão literária ainda não havia julgado o caso, mas que Generosa deixou secretamente a povoação e que embarcara 2 dias sem comunicar a ninguém. O que estava posto naquela questão era que a vizinhança toda julgava ter visto uma parteira chamada Luísa de Tal, que haviam também visto as irmãs, assim como o choro de criança, e que a criança nasceu viva e que ela embarcou a criança para algum lugar. Todas essas histórias e todo o documento, de modo bem resumido aqui,
é para demonstrar como as mulheres negras, em fins do século XIX, seja na experiência da capital ou na experiência do interior, como esse corpo era julgado, como ela era cobrada, como o Estado moralizante, moralizador, controlava os corpos dessas mulheres. O fato de ter tido um filho se converteu para ela numa penosa num penoso crime, julgado, condenado por todas as pessoas da comunidade. E nesse sentido, a gente pensa que a história de Maria Madalena acaba ali, que ela abandonou aquela cadeira de primeiras letras e que foi embora e que haveria perdido o emprego. Mas como o nosso Júlio das Pretas conta a história dessas mulheres para a sala de aula e da sua trajetória de luta, eu encontro na Gazeta de Valença, também em dezembro de 1888, um comunicado no jornal que transferia a professora lá daquela povoação de Baiacu de Nazaré para que ela fosse assumir uma cadeira de primeiras letras na vila de Morro de São Paulo. Então podemos pressupor que esses meses em que a vida de Generosa ela passou por tanta vergonha e humilhação, como ela mesma dizia no documento, ela conseguiu dar a volta por cima. Qual seria o nome da filha de Generosa? Não sabemos. Quais destinos teriam tido mãe e filhas? Também não. Mas uma coisa é certa. Apesar de tudo, de todo o sofrimento e as humilhações que ela passou ali, ela conseguiu reaver o seu lugar e reassumiu como professora em dezembro de 1888. Então, Generosa, professora pública, sofre vicissitudes, sofre uma série de opressões justamente na interseccionalidade, por ser mulher, por ser mãe solteira, por ser mestiça, e por ser justamente aquela que estava numa posição em que as outras pessoas se julgavam no direito de julgá-la e condená-la. Então, Generosa tem esse exemplo de mulher e de luta que cabe bem nessa proposta que nós temos para a sala de aula. A partir do próximo vídeo, se inscreva no canal, nós contaremos histórias retiradas dos jornais baianos, da hemeroteca, que noticiavam as mulheres em diversas situações de trabalho cotidiano, defloramentos, filhos, relações afetivas. Então, aguardemos essas histórias nos jornais baianos, porque, afinal, toda essa documentação ela precisa ser vista e ser reelaborada e levada para a sala de aula. Acompanhe nossas histórias.